Queria chamar agora aqui para dar continuidade também a esse debate o Dr. Alexandre Kalash, médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Sociais, doutor em Epidemiologia. Atualmente, o Dr. Alexandre é presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil. Dr. Alexandre, bem-vindo ao nosso painel de debates. E o tema que ele vai trazer para a gente hoje é por que 70 anos de idade tem sido uma barreira no Brasil, pensando tanto em prevenção primária quanto secundária de condições crônicas e condições de saúde mental. Doutor Alexandre, a palavra é com o senhor. Obrigado, Fernando. É uma honra estar aqui presente. Parabenizo pelas edições, 8 anos de fórum. É um- uma conquista importante. Por que 70 anos? Eu começaria dizendo que o fator idade é um determinante não modificável. É o único não modificável para a prevalência de doenças crônicas e infelizmente, as pessoas não se dão muito conta da importância desse fator. Eu aprendi quando fiz o meu mestrado na Universidade de Londres e depois meu doutorado em Oxford, do professor Geoffrey Rose, grande professor em epidemiologia, que somente o que é quantificado é visível. O resto é muito fácil de ignorar. E até muito pouco tempo, as pesquisas, os estudos, as intervenções e os resultados não levavam em conta a idade. Em grande parte das vezes, essas pesquisas paravam aos 65 anos e, às vezes, não incluíam mulheres. A importância de ter um estudo como o ELSI, que é comandado pela Fiocruz de Belo Horizonte, da Fernanda Lima Costa, é essencial para que a gente possa ter uma compreensão melhor da epidemiologia das doenças crônicas, e a gente começa por aí. É recente. É recente e nós ainda temos a influência e resquícios de um passado. Eu posso falar por mim. Eu terminei minha graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1970, quando a expectativa de vida era de 57 anos e a prevalência, a importância que tinham as doenças infecciosas era imensa. Então era fácil ignorar doenças crônicas e era fácil também ignorar idade, porque poucos chegavam aos 70 anos. Eu terminei a faculdade de medicina com uma proporção de pessoas acima de 60 anos que não passava de 4%. Nós temos que colocar o dedo no pulso, monitorar, porque a nossa realidade demográfica deu um salto extraordinário e dos 57 anos de expectativa de vida em 1970, nós hoje estamos com virtualmente 78. É tão rápido o envelhecimento populacional no Brasil, um dos 3 mais rápidos no mundo, que as pessoas não tomaram notícia da queda das taxas de fecundidade, que quando eu terminei a faculdade de medicina chegava a 5,7, e apenas 25 anos depois, em 2000, já estava abaixo da reposição, já estava abaixo de 2,1. É fácil ignorar aquilo que se passa de uma forma muito rápida e a gente ainda tem um resquício do nosso tipo de formação como profissionais de saúde. Quando eu fui para a Organização Mundial da Saúde, como diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde, o que estava prescrito lá, num departamento que eu tive que fazer muito esforço para mudar o nome, porque era saúde do idoso, ninguém presta muita atenção em saúde do idoso. Para envelhecimento e saúde, e depois mudar de novo de título para o Departamento de Envelhecimento e Curso de Vida. Curso de vida é fundamental, porque a gente tem que estar de olho no futuro. E o futuro é que o jovem de hoje será o idoso muito em breve. Quem tem 35 anos hoje terá daqui a 25 anos 60. Quem se formar em medicina em 2025 e trabalhar tantos anos quanto eu tenho de formado, eu já trabalhava antes, vai chegar em 2080 com a minha idade. E se você não fizer um esforço muito grande para acompanhar
aquilo que comanda saúde pública, que é a demografia, você vai ficar com essa impressão de que nós ainda estamos no século XX. As escolas médicas no Brasil, que proliferam de uma forma absurda, sem quadros docentes, para realmente fazer com que elas possam acompanhar este futuro, apenas 10% têm geriatria na grade curricular. E mesmo assim, nem sempre é obrigatório. O estudante é muito esperto. Ele sabe que ele não vai ser arguido, ele não vai ser avaliado naquilo que não é parte do currículo. Nós temos um déficit de 28 mil geriatras no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, deveríamos ter mais de 30 mil e temos apenas 2.100 credenciados pela SBGG. Os residentes jovens, por natureza, optam, segundo um estudo feito em 2023 pela Fundação Getúlio Vargas, por obstetrícia e ginecologia, 11%, por pediatria, 11%, 0,4% em geriatria. Não é que necessariamente eu queira ter mais geriatras, até quero, mas o importante é que a gente possa acompanhar a revolução da longevidade por uma revolução da educação e dar um banho no currículo de todos os profissionais de saúde para que aprendam mais sobre o processo de envelhecimento, desde a demografia, da anatomia, da fisiologia, fisiopatologia, da farmacologia, da interação dos medicamentos. Tudo isso escapa, até a apresentação das doenças é diferente à medida em que nós envelhecemos. Nós estamos na cegueira, nós não estamos acompanhando a revolução da longevidade da forma como certamente eu desejaria. Essa falta de treinamento, ela é fundamental. Ela é fundamental porque nós estamos formando, na verdade, profissionais com dois eixos principais, com muito mais ênfase, isso já foi aludido aqui, numa cultura do curar do que numa cultura do cuidar. É por isso que 70 anos torna-se uma métrica. A gente estuda até as pessoas terem 70 anos. Depois disso, as pessoas idosas passam a ser um fardo. Nós vimos isso muito claramente na pandemia de Covid. E nós vemos isso agora nas mudanças climáticas, que é outra influência imensa do século XXI, porque as pessoas mais idosas têm e apresentam, isso foi visto claramente nas enchentes no Rio Grande do Sul, mas não é só aqui, também na Espanha, são as principais vítimas dessas mudanças climáticas e nós não estamos monitorando. Um fator importante a ser também assinalado é que a gente tem que prestar mais atenção na perspectiva de curso de vida. Você não é o jovem para sempre. Você vai ser aquele idoso que precisa de um curso de vida com intervenções, sobretudo de prevenção de doenças e de promoção da saúde, para que você possa chegar bem ao 100. Nós começamos mal. Por exemplo, as doenças como o Alzheimer e outros tipos de demência no Brasil têm como principal fator de risco o nível educacional que reflete a educação pública precária dessas pessoas idosas quando eram crianças ou adolescentes. Mas não melhorou muito, porque o nível de pessoas semi-analfabetas, de analfabetos funcionais, permanece muito alto. Na próxima coorte que vai chegar ao grupo de alto risco de ter uma demência senil, de ter uma doença de Alzheimer. No Brasil, o nível educacional é, segundo estudos feitos em toda a América Latina, o principal fator de risco. Nós estamos piores do que os nossos irmãos no próprio continente. Por outro lado, o copo está meio cheio. Débora mostrou isso e Eugênio também de forma bem clara. Nós temos um sucesso internacional que é o controle do tabagismo. Mas preste atenção, porque a indústria do tabaco
continua fazendo lobbying. O lobbying para o vaping, para o cigarro eletrônico. E em relação ao álcool, ainda muito pior. Nós toleramos o uso dessa droga, e é uma droga, de uma forma muito passiva. Eles continuam fazendo propaganda, eles continuam fazendo pressão, eles continuam em torno do Congresso e dos municípios. Eu vejo isso, morador que sou do Rio de Janeiro, e o álcool rola. E as pessoas mais jovens estão abusando do álcool, como Débora indicou bem claramente, sobretudo o aumento do consumo de álcool entre mulheres. Mas a coisa se complica porque nós precisamos de políticas intersectoriais. Por um lado, nós temos o exemplo do tabaco, que é fantástico. Nós saímos de uma prevalência de fumantes nos anos 80 entre os homens de mais de 45%, e hoje nós somos um padrão ouro, melhor do que o Canadá era em 1980, com uma prevalência de fumantes de 18% a 19%. O Canadá continua com 18%, 19%. Nós estamos abaixo de 10%. Mostra que, quando há vontade e quando há políticas intersectoriais, as coisas podem funcionar e funcionaram em relação ao tabaco. Mas essa interseccionalidade ela é importante para que a gente possa abordar tudo. Um estudo publicado essa semana da Universidade Federal de Goiás mostra que a prática da atividade física está caindo por conta da violência urbana. As pessoas têm medo de sair, têm medo de ir de bicicleta, têm medo de fazer um jogging ou simplesmente uma caminhada, porque a violência está cada vez mais disseminada. E vejam, aquilo que aparentemente não tem nada a ver com uma doença crônica, na verdade tem, porque nós temos que fazer políticas verdadeiramente intersectoriais. E, por fim, eu gostaria de falar do último grande tabu. O termo idadismo ele foi cunhado por meu predecessor, também um médico gerontólogo, Bob Butler, em 1969, remetendo a sexo, sexismo, raça, racismo, idade, idadismo. Embora o termo etarismo, que é uma jabuticaba, em nenhum outro país, nem mesmo em Portugal, as pessoas entendem o que seja etarismo. É idadismo, vem de idade. Eu não gosto de você porque você é velho. Não gosto de você porque você é mulher, não gosto de você porque você é negro, não gosto de você porque você tem uma incapacidade física ou é um LGBT. É uma questão ideológica e eu valho mais do que você porque eu sou homem, porque eu sou branco, porque eu sou jovem, etc. Esse é o primeiro I, que é ideologia. O segundo I é você institucionalizar. Eu não vou lhe dar uma ressonância magnética, eu não vou perder tempo com você, você é muito velho, eu não vou te promover, porque você é uma mulher. Eu já decretei que você tem uma incapacidade física e não pode ser produtivo. Para que tentar este emprego? O terceiro I é interpessoal. É a falta de cuidado que você tem de ouvir o outro. E os nossos médicos não estão treinados para lidar com essa população cada vez mais envelhecida, que vai chegar a 31% com pessoas de mais de 60 anos daqui a pouquinho, em 2050. E o último I, ele vai se traduzir na internalização. Você acaba achando que você vale menos que o outro. A sua autoestima, a sua autoconfiança vão diminuindo, diminuindo à medida em que você envelhece e você acaba achando que realmente você não merece um tratamento adequado, que você não merece e não deve exigir direitos, inclusive direito a serviços. E se há uma invisibilidade que ficou mais do que patente na Organização Mundial da Saúde, onde eu servi durante 13 anos como diretor, e que, de repente, ia quase permitir que o código velhice entrasse na classificação internacional de doenças. Foi preciso uma mobilização imensa, e eu tenho orgulho de dizer que muito capitaneada pelo Centro Internacional da Longevidade do Brasil, que eu presido, mas mobilizando grupos da sociedade civil e acadêmicas para que a gente pudesse tirar velhice como
um código. Imagine daqui a 10 anos perguntar de que morre o grupo populacional que mais cresce e mais rapidamente cresce mundo afora, de velhice. Não há nada a fazer, é a passagem dos anos. É uma demonstração do idadismo estrutural que ficou patente também durante a pandemia. Para que comprar vacinas se são os velhos, os fracos, que estão morrendo? E nós, ex-atletas, vamos tirar isso de letra. Agradeço essa oportunidade para chamar a atenção de que nós não estamos preparados para a revolução da longevidade e somos nós, profissionais da saúde, que deveríamos estar liderando esse processo. Muito obrigado. Doutor Alexandre, muito obrigado. Acho que sua fala nos emociona, né? E a gente ficaria aqui ouvindo o senhor por horas, eu tenho certeza disso, por tanta maestria, né, na sua colocação e tanta experiência nesse processo, né? E eu anotei aqui muitas coisas, mas por conta do tempo, né, a gente vai deixar para discussão um pouco mais à frente. Mas obrigado. Acho que todos aqui, né, eu fui acompanhando um pouco o chat, e todos aqui extremamente emocionados e tocados com tudo aquilo que o senhor traz, né, de experiência e para que nós, enquanto profissionais, possamos colocar isso na prática, né? Porque acho que o senhor falou muito bem isso, envelhecer nunca foi um problema, né? Mas como que a gente vai a partir de todo o processo que a gente tem vivido e a partir daquilo que todos os outros painelistas trouxeram, pensar também nessas questões de, né, mudança de estilo de vida, dentre tantas outras coisas. Muito obrigado.